Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula Gomes. Eu estou aqui muito honrada em participar do quinto colóquio Raça e Interseccionalidades, Discurso, Memória Negra e Esperança na América Latina e Caribe. Queria agradecer a oportunidade. E, bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da pesquisa que foi desenvolvida por mim, com orientação da professora Juliana de Freitas Dias, e foi uma pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado que eu realizei junto à Universidade de Brasília no programa de pós-graduação em Linguística. E o título é Autoria Criativa, Estudos Críticos do Discurso, Rolagem e Escrita Autoral para Micro-Resistências Cotidianas. Então, primeiro aqui eu quis trazer a minha apresentação pessoal. Meu nome é Paula Gomes, eu sou filha de Beatriz Olinda e Geraldo Gomes, neta de Paulina e João, Catarina e Sebastião. Quis trazer essa fotografia para honrar a minha ancestralidade e porque tem muito a ver com o que vai sendo desenvolvido no decorrer do trabalho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque o trabalho tem uma íntima ligação com as coisas pequenas do cotidiano que nos possibilitam a criar micro-resistências, resistências e resistências diárias. Então, aqui falando um pouquinho sobre o que me fez querer voltar para a academia para fazer pesquisa, e uma das coisas que me aconteceu durante um percurso profissional em outra área foi que eu me vi um pouco perdida das minhas emoções, ao passo que, em um ápice de lucidez, eu decidi que nunca mais eu deixaria de me emocionar. E isso se deu na época em que eu gosto de dizer que eu fiz as pazes com as minhas mãos, que foi a época em que eu retornei para a escrita autoral, que eu já praticava na adolescência ali, e tive um encontro com os trabalhos manuais, ou melhor, um reencontro. Né? Eu sempre gostava de desenhar, e aí, nessa época, veio a colagem e o bordado com força maior, me reconectando aí a, a um devir pesquisa que eu nem conhecia, é, me reconectando com a minha ancestralidade, tanto materna quanto paterna, e isso foi reverberando na própria pesquisa. Então, algumas inquietações, né? Eu parti do seguinte: a propagação de discursos hegemonicamente preparados. Existe essa propagação, mas de que forma nós podemos contribuir para que essa propagação ela não se dê de forma demasiada, né? Como ampliar posturas crítico-transgressivas através das práticas de colagem e escrita autoral, que, como a gente vai ver um pouco mais para frente, essas duas práticas estão dentro do guarda-chuva da autoria criativa, né? Outras inquietações também, como nós, professoras pesquisadoras, agentes do cotidiano, sobretudo, poderíamos contribuir para o fomento de potenciais reflexivos, agenciadores e criativos a fim de combater discursos que se pretendem desumanizantes. E aqui é importante dizer que a gente, eu e né, tanto eu quanto a professora Juliana, que me orientou amorosamente nessa pesquisa, a gente teve um cuidado de não partir do flerte com discursos salvacionistas, né? Não é que as práticas propriamente ditas trariam a agência ao ser humano, a agência está em cada um, né? Mas quais as possibilidades de fomento dessa agência que já está ali dentro de cada um, nesse sentido? E aí a gente passa para a questão da metodologia, teoria e prática, né? É uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, crítico e discursivo, fundamentado no arcabouço teórico-metodológico da análise do discurso crítico, que foi proposta ali por Culharac e Fairclough em 99. A pesquisa possui algumas inspirações autoetnográficas, porque o nascimento dessa pesquisa ele se deu através de um anseio íntimo que tinham diversas questões, que eu me deparei com diversas questões pessoais, mas que eu tentei levar para o coletivo, e por isso a gente diz que são inspirações autoetnográficas. O trabalho foi desenvolvido a partir da união entre metodologia e uma prática teórica, porque como a gente vai ver mais para frente,
O desenvolvimento dessa pesquisa se deu através de oficinas de colagem e escrita autoral que foram produzidas tanto com a comunidade em geral, a nível de extensão acadêmica, quanto dentro de uma própria disciplina dos estudantes de graduação ali da UNB. Então, a gente tinha alunos não somente do curso de letras, mas do curso de ciências sociais, de vários outros cursos que se viram ali envolvidos com essa prática. O objetivo geral de pesquisa, ele foi no sentido de investigar de que maneiras essas práticas discursivo-identitárias, né, que foram construídas ali nas oficinas de colagem escrita autoral, poderiam contribuir para a ampliação de posturas crítico-transgressivas frente à tentativa de alienação intelecto-emocional produzida por essa propagação desenfreada de discursos hegemonicamente preparados pelo sistema colonial moderno. E o nosso foco ele foi nas identidades pessoal, social e de agente de mudança das co-pesquisadoras. Os objetivos específicos, eles foram desdobrados na análise das práticas discursivo-identitárias que foram geradas nessas oficinas, com foco nas transformações críticas dos significados representacionais e identificacionais aí, relacionados às possíveis micro-resistências cotidianas, e aí atreladas ao combate às três grandes facetas do sistema colonial moderno, que seriam né, a colonialidade do ser, do saber e do poder. Outro objetivo foi analisar as identidades pessoal, social e de agente de mudança das coparticipantes, né, com base no estímulo dos pensamentos críticos, transgressivos e imaginativos construídos em conjuntos ali pela prática da autoria criativa, e também compreender as limitações e as possibilidades de um trabalho com colagem escrita autoral frente a esses processos sociais de reificação e tentativa de congelamento da agência dos seres humanos. E aí, aqui a gente faz um pequeno diagrama para tentar contextualizar aqui de onde a gente parte, que é dos estudos críticos do discurso. A gente adentra no conceito da autoria criativa, que foi cunhado ali pela professora Juliana Dias, em conjunto com outros pesquisadores e pesquisadoras. A gente parte da autoria criativa como sendo um grande guarda-chuva que engloba diversas práticas autorais, inclusive a de colagem e de escrita autoral. E essa autoria criativa, ela é desenvolvida através da metodologia de três gestos, que seriam o impulso, a intuição e a pulsação, e a partir desses três gestos, eu criei também uma metodologia que se dá através dos passos, vamos dizer assim, da colagem e que a gente vai trazendo para a escrita também e vice-versa, que seria escolhendo, recortando, acolhendo ao acaso e descolando. E esses quatro momentos, eles vão ser divididos ali mais ou menos assim de uma forma mais didática e vão ser trabalhadas ali as facetas da colonialidade, do poder, do saber e do ser em cada um desses momentos, mas não de forma exclusiva. A gente dividiu para tentar uma forma mais didática, mas também deixamos dividido de uma forma que qual faceta aparecia mais naquele momento, né? Ou seja, qual faceta a gente combatia mais naquele momento. E aí a gente parte para a análise das micro-resistências cotidianas, né? Então, a gente tem essas demais teorias e estudos com os quais a gente vai dialogando, que a gente deixou aqui, né? Memória, análise do discurso, abraçar a mudança, cotidiano, encantamento e resistência, destempo, pedagogia crítica, a consciência linguística crítica e por aí vai. E aí, continuando, a gente vai para os significados do discurso e o ciclo morfogenético. Durante a geração de dados, eu tomei contato com a teoria da Margaret Atwood, né, e o ciclo morfogenético, e foi um encontro muito feliz, porque a Margaret Atwood, ela parte do pressuposto de que os seres, né, os seres humanos, nós não somos seres meramente passivos. A gente reproduz as estruturas, mas a gente está o tempo inteiro modificando essas estruturas, né? E aí a gente pode travar um diálogo muito profícuo com os discursos contra-hegemônicos, né? O que tem de resistência?
tem a opressão, mas sempre tem essa resistência, né? Então, ela traz as perguntas íntimas, as deliberações reflexivas e as preocupações últimas, sendo que a gente fez aqui uma costura com os significados trazidos pelo Fekloff em 2003, né? O representacional, identificacional e o acional, que estão ligados ali às identidades que trazidas pelo mesmo autor, né? Que são a identidade pessoal, social e de agente de mudança. Então, algumas questões que foram levadas em consideração, né? No âmbito do significado representacional e das perguntas íntimas, como os discursos reverberam em nossa potência imaginativa, criativa, como eles se colam, né? Como eles se colam ali, para usar já um pouco do termo da colagem como metáfora também, como esses discursos eles são colados e como eles reverberam em nossa representação de mundo, né? Nossa autorrepresentação também, partindo para a identificação, quem somos nós nesse processo criativo, né? Como que a gente administra isso? E no âmbito do significado acional, né? Os compromissos que nos constituem e estão atrelados às três ordens da realidade que são trazidas pela Asher, né? As ordens natural, prática e social. O que essa prática autoral, como essa prática autoral e cotidiana de colagem de escrita, ela pode me transformar a minha visão de mundo, e como isso pode impactar nas minhas relações, tanto como professora, como filha, como agente do cotidiano. E aí a gente passa para as categorias de análise. Essas categorias, elas não foram pré-definidas, elas foram surgindo da análise dos dados e da geração dos dados, foi uma construção ali que foi se dando de forma muito orgânica. Então, no âmbito do significado representacional e formulação de perguntas íntimas, que a gente tem o campo do pensar, a gente vai ter categorias de análises que englobam escolhas lexicais e intertextualidade. No significado identificacional e deliberações reflexivas, que a gente vai trabalhar o campo do sentir e pensar, a gente vai trabalhar metáfora, modalidade, reconfigurações de tempo e espaço, intensificação de si através de verbos no gerúndio, pronomes, etc. Verbos de movimento para processos internos, relações de continuidade, etos de autoria, neologismo, colagem e descolagem para a criação de novas palavras. E no campo acional, a gente vai ter a contra-legitimação, contra-fragmentação, contra-unificação, contra-dissimulação e contra-reificação, que são ali a materialidade, né? O que materializa textualmente, imageticamente, no mundo físico, né? É a materialização desse discurso contra-hegemônico. Então, a gente vai falar um pouco sobre as oficinas, né? Após a releitura do texto A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire, eu me deparei com a seguinte pergunta, né? Um autoquestionamento. Como podemos conservar a capacidade de ler o mundo depois de lermos quase perfeitamente as palavras, né? E aí começa a quebra das dicotomias. Essa pergunta muito me impactou e eu fiquei tentando entender como que a gente lê o mundo e como que a gente vai perdendo, às vezes, esse encantamento com essa leitura de mundo que o Paulo Freire traz muito lindamente e resistentemente, dizendo que uma não prescinde da outra, e nem tampouco a leitura do mundo deve ser um degrau para que a gente alcance a leitura da palavra, né? Porque se assim a gente enxerga a leitura do mundo enquanto um degrau, após essa leitura da palavra, a gente deixa de lado a leitura do mundo e fica muito ali no campo racional. Então, a gente parte de pensar epistemologicamente, politicamente o cotidiano, e aí o cotidiano passa a estar entranhado em toda a pesquisa, muito nesse viés de que a vida cotidiana ela tem os seus próprios modos de acontecer, então está acontecendo opressão ali, mas também está acontecendo resistência, micro-resistência diariamente. E aí a gente entra nos quatro momentos, né? Escolhendo por olhares outros. Aí aqui a gente vai falar um pouco da memória e da colonialidade do ser. A gente vai tratar da autoria criativa a partir do gesto do impulso, né? Que é o gesto do desbloqueio.
como que eu passo a entender que eu posso sim escolher sentar, escrever, escolher fazer a minha colagem, me entender como autora da minha própria vida, sem precisar aguardar uma inspiração mágica ou divina. Aí começam as quebras de dicotomia, e é muito interessante trabalhar a colagem também junto com a escrita nesse sob essa ótica, porque para fazer a colagem a gente precisa de resto de papel, de memória, de cola, de tesoura, às vezes nem de tesoura, você pode simplesmente rasgar o papel. E a palavra é a nossa matéria-prima para a escrita, né? A gente precisa da palavra, não precisa de mais nada, é sentar e escrever. E a partir desse impulso, a gente trabalha, né, questões como de que maneiras a colonialidade do ser contribui para a construção de narrativas que pretendem apagar a possibilidade de produção de sentidos de mundo, e é possível que a ressignificação da memória se traduza em um instrumento de combate à colonialidade do ser. Então, essas perguntas motivadoras vão servindo de base para as construções reflexivas dos diálogos ali na própria oficina, a partir da leitura de textos outros, a partir da oitiva de experiências pessoais de cada um, e a gente vai construindo assim juntos. Aqui a gente tem um trabalho e um texto que a pesquisadora, né, que a gente poupou o nome, mas que a Violeta trouxe para a gente. Ela fez uma colagem ali durante uma das oficinas, usou um tecido, contou para a gente como que ela, a partir da leitura do texto da Chimamanda, ela retornou ali a memórias com sua avó, e aqui tem sublinhado alguns verbos, algumas expressões, alguns neologismos que foram criados é, é, que vão ao encontro daqueles objetivos propostos lá no início e das categorias de análise, que a gente tem outras produções também. E aí a gente passa para o segundo momento, que é recortando a nossa relação com o destempo. Aí aqui a gente passa para uma reflexão acerca do tempo e da colonialidade do poder, né? De que maneira a colonialidade do poder impacta a nossa relação com o tempo e com o destempo, né? O destempo seria esse intervalo que a gente tem de respiro dentro dessa rotina tão opressiva, né? E de que maneiras poderíamos ressignificar a nossa relação com o destempo. Aqui a gente trabalhou o gesto da intuição na autoria criativa, e é como se a gente recortasse mesmo as expressões, as palavras, é o tratamento do texto, como o tratamento da imagem, que a gente vai recortando ali as sobras, os repiques, a gente vai tratando o texto também através da estilística, como que a gente pode usar um pronome para dar mais ênfase, ou então expressões, a gente trabalha também carnavalização e várias outras dinâmicas a gente vai utilizando para fazer, como a professora Juliana gosta de chamar, a pele do texto, né, para construir essa pele do texto. E aí a gente tem outros dados aqui, texto também muito bonito que a Camomila trouxe para a gente, aqui ela fez um mergulho ali numa questão de vida que ela traz, e aí a gente parte para o terceiro momento, que é acolhendo o acaso, né? Encantamento, resistência e colonialidade do saber. Então, a gente parte do encantamento cotidiano enquanto prática de resistência. A gente trabalha ali a questão de romper com a manutenção das categorias duais, porque são ferramentas para o incanticídio, e a gente vai trabalhar o gesto da pulsação, que é esse fluir criativo, né? E aí, entre algumas perguntas que vão surgindo ali para a construção prática teórica, a gente pode falar como a mitigação de nossa capacidade de encantamento contribui para a manutenção da colonialidade do saber. De que maneiras podemos combater esse cenário? E aí a gente leu alguns textos nesse sentido, lemos Paulo Freire, lemos também um texto que agora eu não vou me lembrar o nome, mas é do Rufino e Simas, né, que fala sobre encantamento e resistência, e assim fomos tecendo aqui uma colagem muito impactante que a aluna quis trazer para a gente, como ela enxerga essa relação de o Ocidente ver o Oriente com os olhos que quer ver. Então, ela escreve um texto muito potente aqui também. Temos essa outra produção também, que vou dar uma corrida por causa do tempo, infelizmente. E aí, a gente chega, finalmente,
momento, né, descolando, abraçar a mudança através do cotidiano, e muito inspirada no que Bell Hooks traz para a gente abraçar a mudança, eu me vi diante do seguinte questionamento: viver é também uma colagem? E a partir dessa questão ali, mais já para o final, né, da dissertação, eu fui fazendo uma roda ali de conversa entre as colagens, as produções, os textos e os teóricos trabalhados e as teóricas também. E aí a gente trabalhou nesse capítulo a dinamicidade e fluidez dos três gestos, né? Trabalhamos a questão da vocação ontológica de intervir no mundo, que o Freire traz, a dialogicidade com Walsh, com Hooks, por um sentir crítico também de Borges, e a potência reoriginadora da contrapalavra inspirada em Quijano, Reis e Bakhtin, né? Porque a partir daquelas modos de operação da ideologia, a gente construiu categorias de análise que traziam a contra-hegemonia, né? Uma contra-hegemonia discursivamente situada. Então, foi bem bonito de ver isso. Aí a gente tem aqui também os dados, alguns dados, né, textos, são textos por hora, às vezes só poéticos, só que eu digo assim, com poesia, outros mais reflexivos, outros muito pessoais também, e aqui algumas em conclusões, né, ficou muito, bem pulsante, assim, que essas produções criativas, construídas a partir do que nos afeta intimamente, são capazes de reverberar no coletivo, porque foram muitas comunidades que se mantiveram ali com uma entrega muito grande nas suas produções, é, e aí também a gente tem a questão da reconstrução contínua do fluxo mórfico, né, e de como ficou claro que tudo bem, nós, enquanto agentes, enquanto pessoas, seres humanos, nós reproduzimos muitas práticas ali que nos são impostas por discursos hegemonicamente conduzidos, preparados, mas estamos a todo tempo produzindo micro-resistências também. Então, existe um discurso opressor, mas estamos resistindo, micro-resistindo e resistindo a eles constantemente. Então, foi isso. Gostaria muito de agradecer a todos, todas e todes. Estou deixando aqui o meu e-mail para contato e também o link para acesso ao trabalho, gente. Muito obrigada, viu? Tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia. Até mais.